Você sabia que os carros elétricos podem se tornar mais baratos do que os movidos a combustíveis fósseis em menos de 3 anos? Os preços das baterias de lítio estão caindo em um ritmo acelerado, e isso pode esmagar de vez a indústria automotiva tradicional. Mas será que isso significa o fim dos veículos a combustão? O mercado automotivo está prestes a enfrentar sua maior revolução desde a invenção do motor a combustão. As baterias de íon de lítio, que há anos eram um dos principais entraves para a popularização dos veículos elétricos, estão ficando cada vez mais baratas. E a queda nos preços não é pequena. Em apenas um ano, os custos despencaram mais de 20%. O que isso significa para o futuro da mobilidade? Será que os carros elétricos vão superar os tradicionais mais rápido do que esperávamos? E mais importante, como isso vai impactar o seu bolso? Se há alguns anos alguém dissesse que um carro elétrico poderia custar menos do que um modelo movido a gasolina ou diesel, a maioria das pessoas riria da ideia. Mas essa realidade está mais próxima do que muitos imaginam. A queda dos preços das baterias de íon de lítio está acontecendo em uma velocidade que surpreende até os especialistas da indústria. O motivo? Um conjunto de fatores que vai desde avanços tecnológicos até um cenário de superprodução global. A Bloomberg New Energy Finance divulgou um estudo recente que revela uma das quedas mais bruscas no custo das baterias desde 2017. Esse declínio representa um marco na transição para veículos elétricos, pois o maior obstáculo para a popularização desses automóveis sempre foi o preço das baterias. Mas agora, a matemática mudou. A cada ano que passa, produzir um carro elétrico se torna mais barato, e as montadoras tradicionais estão cada vez mais pressionadas a acompanhar esse ritmo. O custo de uma bateria de íon de lítio já caiu mais de 80% nos últimos 10 anos, saindo de valores próximos a $500 por quilowatt-hora para menos de $100 em algumas regiões. E esse valor continua a cair. Mas por que isso está acontecendo? Uma das razões principais é a enorme escala de produção alcançada pelas fabricantes asiáticas, especialmente na China. Hoje, a China domina o mercado global de baterias, sendo responsável por mais de 70% da produção mundial. Isso significa que enquanto montadoras europeias e americanas ainda lutam para reduzir custos, as fabricantes chinesas já operam com preços que desafiam qualquer concorrência. Além disso, o avanço na composição química das baterias tem desempenhado um papel essencial nessa redução de custos. As baterias de fosfato de ferro e lítio, conhecidas como LFP, vêm ganhando espaço por oferecerem uma solução mais acessível e durável, com menor dependência de metais caros como níquel e cobalto. Esse tipo de tecnologia já é amplamente utilizado em modelos fabricados na China e está começando a ser adotado em larga escala no Ocidente. Mas não é só o preço das baterias que está transformando a indústria automotiva. Existe um movimento estratégico acontecendo nos bastidores, impulsionado por um país que está há anos à frente na corrida pela eletrificação. Qual é o papel da China nessa mudança e como sua estratégia pode esmagar as montadoras tradicionais? A transição para os veículos elétricos não está sendo conduzida apenas pela queda nos preços das baterias. Existe um fator ainda mais poderoso em jogo: a capacidade industrial da China. A maioria das pessoas ainda não percebeu o tamanho do impacto que o domínio chinês no setor de baterias e na fabricação de veículos elétricos terá sobre a indústria automotiva global. O que antes parecia uma vantagem competitiva discreta se tornou um verdadeiro plano de conquista de mercado. Se hoje a China é responsável por mais de 70% da produção de baterias, sua influência na fabricação de automóveis elétricos está crescendo em um ritmo assustador. O país já superou marcas tradicionais e estabeleceu um padrão que as montadoras ocidentais simplesmente não conseguem acompanhar. Mas como isso aconteceu e o que isso significa para o futuro da indústria? Nos últimos 20 anos, a China transformou sua indústria automotiva com um planejamento agressivo e investimentos maciços em tecnologia. Hoje, o país tem uma capacidade instalada para produzir 40 milhões de veículos por ano, mas seu mercado interno absorve apenas 30 milhões. Isso significa que a China precisa encontrar destino para 10 milhões de carros anualmente. E qual é a estratégia para lidar com esse excedente? Inundar o mercado global. O impacto disso já pode ser sentido. Montadoras tradicionais como Mitsubishi e Jeep praticamente desapareceram do mercado chinês, incapazes de competir com a eficiência e o custo reduzido dos fabricantes locais. Marcas como Nissan e Ford estão vendo suas vendas despencarem na China, e esse mesmo fenômeno pode acontecer na Europa e nos Estados Unidos nos próximos anos.
Se esse cenário continuar, a maioria dos consumidores ao redor do mundo começará a notar um fenômeno inevitável: os carros elétricos chineses serão mais baratos, mais eficientes e mais acessíveis do que qualquer modelo produzido no Ocidente. Com preços imbatíveis e uma produção em escala jamais vista, a China está ditando as regras do novo mercado automotivo global. Mas não é apenas o custo da produção que está sendo revolucionado. A tecnologia das baterias também está evoluindo a um ritmo impressionante. O que vem a seguir pode tornar os carros elétricos ainda mais eficientes e acessíveis. Mas será que as montadoras tradicionais estão prontas para essa nova fase da eletrificação? A queda no preço das baterias de íon de lítio tem sido um dos fatores mais decisivos para a popularização dos veículos elétricos. Mas o que poucos percebem é que a indústria não está parada. Pelo contrário, uma revolução silenciosa está acontecendo e pode mudar completamente o jogo. Novas tecnologias de baterias estão surgindo, e elas não apenas reduzem os custos de produção, mas também melhoram a eficiência, aumentam a autonomia e aceleram os tempos de recarga. A grande questão é: será que o lítio continuará sendo o material dominante ou estamos à beira de uma nova era na eletrificação dos veículos? A bateria de íon de lítio revolucionou o setor automotivo, mas tem um problema: sua dependência de metais caros e escassos, como níquel, cobalto e manganês. Isso significa que, embora os preços tenham caído significativamente, ainda existem barreiras para uma redução ainda maior. É aí que entram novas tecnologias como as baterias de sódio. Esse tipo de bateria está emergindo como uma alternativa viável, pois não depende de materiais raros e pode ser produzida a um custo ainda mais baixo. Além disso, possui melhor desempenho em temperaturas extremas e maior segurança, já que apresentam menor risco de incêndio em comparação com as tradicionais de íon de lítio. A corrida tecnológica está cada vez mais intensa, e o domínio sobre as baterias do futuro pode definir quem liderará o setor automotivo nas próximas décadas. Mas será que as montadoras tradicionais estão preparadas para essa revolução? Como a indústria está reagindo? Enquanto as montadoras chinesas aceleram sua produção e as novas tecnologias de baterias tornam os carros elétricos mais baratos e eficientes, a grande questão é: como as gigantes do setor automotivo tradicional estão lidando com essa mudança? Empresas como Toyota, Volkswagen, Ford e General Motors passaram décadas dominando o mercado global, mas agora enfrentam uma realidade brutal. Seus modelos movidos a gasolina e diesel ainda representam a maior parte de suas vendas e lucros. O problema é que essa dependência pode se tornar um fardo muito pesado nos próximos anos. A eletrificação está avançando em um ritmo que muitos líderes da indústria subestimaram. Será que as montadoras tradicionais conseguirão se adaptar antes que seja tarde demais? A maioria das montadoras ocidentais demorou para levar a transição elétrica a sério. Durante anos, grandes empresas minimizaram o crescimento dos carros elétricos, acreditando que a tecnologia demoraria mais tempo para se tornar viável. O erro estratégico foi caro. Agora, empresas como Tesla e BYD já dominam o setor, e as montadoras tradicionais estão correndo contra o tempo para não ficarem para trás. Volkswagen, por exemplo, investiu mais de 30 bilhões de dólares na eletrificação de sua linha, mas ainda enfrenta dificuldades para competir com as montadoras chinesas, que possuem custos de produção muito mais baixos. A Toyota, líder mundial em vendas, resistiu durante anos à adoção dos elétricos, apostando suas fichas nos híbridos. Recentemente, a empresa anunciou uma mudança de estratégia e prometeu lançar modelos totalmente elétricos com baterias de estado sólido. O problema é que, enquanto isso, suas concorrentes já conquistaram uma fatia significativa do mercado. Mas o que acontece quando os preços das baterias despencam ainda mais e os carros elétricos se tornam definitivamente mais baratos do que qualquer modelo a combustão? A indústria automotiva está prestes a passar por sua maior transformação em mais de um século. Desde a invenção do motor a combustão interna, os veículos movidos a gasolina e diesel dominaram o mercado, mas agora esse domínio está prestes a ruir. O declínio dos preços das baterias, o avanço das tecnologias de eletrificação e o crescimento agressivo da produção chinesa indicam que os veículos elétricos vão se tornar a escolha padrão dos consumidores muito antes do que se imaginava. Essa mudança não afeta apenas os modelos disponíveis no mercado, mas toda a estrutura de produção, manutenção e abastecimento, redefinindo completamente a maneira como os automóveis são fabricados e vendidos. O que isso significa para o consumidor e para a economia global? Os motores a combustão realmente desaparecerão?
Ou ainda há espaço para eles no futuro? Nos últimos anos, o custo dos veículos elétricos vem diminuindo de maneira acelerada, impulsionado pela queda nos preços das baterias e pela simplificação dos processos de fabricação. Enquanto um carro movido a combustão tem centenas de componentes móveis, um elétrico precisa de muito menos peças para operar. Isso reduz significativamente os custos de produção e manutenção, tornando esses veículos mais acessíveis para um público cada vez maior. Na China, a paridade de preços entre elétricos e modelos a combustão já foi alcançada em algumas categorias, e esse fenômeno deve se espalhar para o restante do mundo nos próximos anos. Estimativas da Bloomberg indicam que, até 2030, a maioria dos carros vendidos globalmente será elétrica, e essa transição pode acontecer ainda mais rápido do que o esperado. Diante desse cenário, fica claro que a questão não é mais se os carros elétricos vão dominar o mercado, mas sim quando isso vai acontecer. As montadoras que entenderam essa mudança estão se posicionando para liderar a nova era da mobilidade, enquanto aquelas que ainda resistem correm um sério risco de desaparecer. Os consumidores serão os maiores beneficiados, pois terão acesso a veículos mais eficientes, econômicos e sustentáveis, com menos necessidade de manutenção e uma experiência de direção muito mais avançada. O fim dos carros a combustão está mais próximo do que muitos imaginam, e a transição para a eletrificação é inevitável. A pergunta agora é: será que as montadoras tradicionais conseguirão se adaptar a tempo ou veremos o surgimento de novas gigantes automotivas que deixarão as antigas marcas para trás? Agora, o mais polêmico disto tudo foi ver o atual CEO da JAC Motors falando mal sobre a estratégia da BYD aqui no Brasil. Será que ele está certo ou é apenas um desespero com a chegada dos elétricos de forma surreal? Descubra isso no vídeo que está passando na sua tela, que eu te vejo lá.